Convido os amados para que abram a palavra do Senhor no texto da nossa exposição nesta manhã, que se encontra na Epístola de Paulo aos Filipenses, Filipenses capítulo 2, do versículo 12 até o versículo 18. Antes de ler o texto, eu quero me apresentar aos irmãos. Eu me chamo Mateus, sou seminarista do Seminário Presbiteriano Brasil Central. Estou no 4º ano, pela graça de Deus, irei formar esse ano. No ano de 2022 e 2023, eu tive o privilégio de ter sido aluno do pastor dessa igreja, reverendo Márcio Alonso, homem a quem eu tenho muito apreço, e fico muito contente pela oportunidade que ele me concede de estar aqui com os irmãos nesta manhã. A primeira vez que eu estive aqui nessa igreja foi em 2022, visitando ela. De lá para cá não tive a oportunidade de voltar, e chegando aqui me surpreendi muito com a estrutura, muitas coisas mudaram, desde 2022 até 2025. Bênção de Deus, a graça do Senhor se manifestando na vida dos irmãos. Vim acompanhado da minha esposa, a Laís de Almeida, peço que ela fique de pé, e também da minha filhinha, Ana Lara, que está lá no fundo, já se enturmou com as meninas aí da igreja. Que bênção, maravilha. Irmãos, Filipenses capítulo 2, do verso 12 até o verso 18, eu irei ler esse texto e peço que os irmãos acompanhem a leitura que farei. Assim diz a palavra do Senhor nosso Deus: assim, pois, amados meus, como sempre obedecestes, não só na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência, desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor, porque Deus é quem efetua em vós tanto querer como realizar, segundo a sua boa vontade. Fazei tudo sem murmurações, nem contendas, para que vos torneis irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus inculpáveis, no meio de uma geração pervertida e corrupta, na qual resplandeceis como luzeiros no mundo, preservando a palavra da vida, para que no dia de Cristo eu me glorie de que não corri em vão, nem me esforcei inutilmente. Entretanto, mesmo que seja eu oferecido por libação sobre o sacrifício e serviço da vossa fé, alegro-me, e com todos vós me congratulo. Assim vós também, pela mesma razão, alegrai-vos e congratulai-vos comigo. Vamos orar? Glorioso Deus e Pai, nós te louvamos porque o Senhor tem nos conduzido até aqui, neste culto maravilhoso, onde o teu santo nome tem sido exaltado e glorificado. Agora, nesse instante, pedimos que o Senhor fale ao nosso coração, que o Espírito Santo do Senhor possa nos iluminar, para que venhamos compreender o que diz a Tua palavra. E assim, ó Pai, que saiamos daqui com o discernimento que precisamos viver de acordo com os Teus preceitos, de acordo com a Tua lei. Fale conosco nesse instante, assim, eu oro e peço em nome de Jesus. Amém. Sou salvo, estou sendo salvo, serei salvo. Esta é uma frase que resume muito bem a nossa redenção. Sou salvo, estou sendo salvo, serei salvo. A primeira parte dessa frase, sou salvo, ela se refere à nossa conversão, ao momento em que Deus veio ao nosso encontro com a sua graça especial, e o Espírito Santo esteve nos convencendo da justiça, do pecado, do juízo, e nos conduzindo ao arrependimento e à fé em Cristo Jesus como nosso Senhor e Salvador. A parte central da frase, estou sendo salvo, refere-se ao processo no qual o mesmo Deus que nos converteu é aquele que está operando em nós a mortificação da nossa velha inclinação e nos fazendo renovar a cada dia, de tal modo que estamos crescendo na graça e no conhecimento de Cristo Jesus. Estamos sendo aperfeiçoados. Serei salvo, a parte final da frase é uma referência à nossa redenção final. Quando Cristo voltar com seu poder e glória, aqueles que estiverem vivos serão transformados num piscar de olhos e revestidos da incorruptibilidade. E aqueles que já estiverem sido mortos ressuscitarão e irão para o novo céu e a nova terra. Por isso que a frase, irmãos, ela resume muito bem a nossa redenção. Sou salvo, conversão. Estou sendo salvo, santificação. Serei salvo, a redenção final. Pois bem, nessa manhã, nós iremos nos concentrar na parte central desta frase. Estou sendo salvo, ou seja, iremos tratar sobre a santificação.
Porque é isso que Paulo está discorrendo aqui nesse texto, em Filipenses capítulo 2, do verso 12 ao verso 18. E Paulo posicionou essa passagem dentro de uma sessão de exortação. E isso nos chama muita atenção, porque a carta de Filipenses, ela é conhecida como a carta da alegria, e de fato ela é. Porque por 16 vezes Paulo repete a expressão raiete, ou seja, alegrai-vos, regozijai-vos. E o que me deixa intrigado é que Paulo estava numa condição onde, humanamente falando, não havia alegria alguma. Ele estava preso em sua prisão domiciliar, lá em Roma. E mesmo assim, ele se alegra. Isso nos mostra que a nossa alegria, ela não é baseada nas circunstâncias. A nossa alegria está fundamentada em uma pessoa. E quem é essa pessoa? Cristo Jesus, o nosso Senhor. Mas a carta aos Filipenses não é só uma carta de alegria, é também uma carta de exortação. E Paulo começa a exortação aqui em Filipenses, no capítulo 1, no versículo 27, quando ele diz: vivei acima de tudo por modo digno do evangelho de Cristo. É a partir daqui que ele começa a exortar essa igreja. E a igreja de Filipos, ela passava por alguns problemas, que Paulo começa a detalhar a partir do capítulo 2, no início do mesmo. Havia irmãos que estavam formando grupos na igreja. Existia um certo partidarismo entre os filipenses. Havia pessoas que estavam ali querendo buscar uma glória humana, ou seja, trabalhavam, serviam em busca de reconhecimento. E Paulo começa uma exortação aqui em Filipenses, desde o capítulo 1 até o final dessa carta, de modo assim geral, até que ele chega no particular. Quando vamos lá para o capítulo 4 de Filipenses, Paulo começa a confrontar as duas líderes da SAF, da igreja presbiteriana de Filipos, Evódia e Sintique, quando ele diz para elas assim, pensem concordemente no Senhor. Essas mulheres estavam sendo a causa do partidarismo entre os filipenses. Com isso, irmãos, nós percebemos que Filipos, apesar de ser uma igreja que ajudava o apóstolo Paulo com donativos, porque é isso que Paulo fala no final dessa epístola, não era uma igreja perfeita, assim como nós também não somos. Nós temos falhas, nós temos problemas coletivos, problemas individuais, e é por isso que nós precisamos nos santificar, nós precisamos do aperfeiçoamento que somente o Senhor pode nos conceder. No centro dessa exortação, está Paulo aqui orientando a igreja a respeito da santificação. E é interessante que Paulo, antes de entrar nesse assunto, ele mostra para nós o padrão que nós devemos seguir. E que padrão é esse? O padrão de Cristo. Olha o versículo 5 do capítulo 2. Paulo diz: tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. E aí Paulo, do versículo 5 até o versículo 11, ele traz à tona um cântico que era entoado na igreja primitiva. Um cântico cuja mensagem tratava sobre a humilhação, o serviço, a obediência e a exaltação de Cristo Jesus. A igreja de Filipos e a igreja atual dos dias de hoje é orientada, é exortada a olhar para Cristo como exemplo, a olhar para o Senhor Jesus e a imitar o exemplo de Jesus, de serviço, de humildade, de obediência. É isso que Paulo está colocando aqui no texto. E aí no versículo 12 do capítulo 2, Paulo diz assim: assim pois, essa expressão, assim pois, é uma ligação do que virá depois com o que está escrito antes. Assim pois, ou seja, considerando que todos devem ter o mesmo sentimento que houve em Cristo, assim pois, amados meus, como sempre obedecestes, não só na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência. Há um problema seríssimo na igreja atualmente, que acontece não só nos dias de hoje, mas também na época de Paulo. Parece que muitas vezes nós somos motivados a obedecer mais os preceitos de Deus na presença do líder. Quando o líder sai, ou quando nós estamos sozinhos, à vista de ninguém, parece que nós nos sentimos autorizados a praticar determinadas iniquidades. É por isso que Paulo está aqui dizendo a esses irmãos: olha, vocês são obedientes, mas obedeçam muito mais na minha ausência do que na minha presença. E a partir do verbo desenvolver, Paulo começa a tratar desse assunto da santificação. Por isso, irmãos, nós não devemos interpretar
esse termo salvação como conversão. Paulo não está dizendo, irmãos, desenvolvei a vossa conversão, não. Paulo está dizendo, irmãos, desenvolvei a vossa santificação. E é pensando nisso que nessa manhã eu convido os irmãos a refletirem comigo no seguinte tema: a santificação cristã. A santificação cristã. E nesse texto nós temos 3 verdades sobre a santificação cristã. Primeira verdade sobre a santificação cristã: a santificação é uma obra processual. A santificação é uma obra processual. Olha o verbo que aparece nesse texto, desenvolver. Na língua portuguesa, esse verbo encontra-se no imperativo. É uma ordem. Mas no grego, a nuance desse imperativo é muito mais profunda. Porque no texto aqui em português, parece que é uma ordem que você segue agora e amanhã está desobrigado de seguir. No texto grego, o termo no imperativo encontra-se no tempo presente. O que isso significa, irmãos? Que é uma ordem que deve ser seguida continuamente. Ou seja, todos os dias eu e você precisamos desenvolver a nossa salvação. Todos os dias nós precisamos desenvolver a nossa santificação. Essa é a nuance aqui desse termo no texto grego, desenvolver. E isso nos leva, irmãos, ao entendimento de que a santificação, ela não é um ato exaustivo e único como a conversão, aonde Deus age de forma monergística, ou seja, só o Senhor vem ao nosso encontro, e na conversão nós somos extremamente passivos. Não é isso. Na santificação existe uma participação humana, como também nós somos passivos nesse processo. Na santificação o homem é tanto ativo como passivo, e é dado a ele a responsabilidade de todos os dias mortificar a sua velha inclinação. Quando você é convertido, é transformado pelo Senhor, Deus te presenteia com a nova inclinação. O Espírito Santo, ele passa a habitar em você. No entanto, o velho homem ainda está em você, e você tem que lutar todos os dias. Nós temos que lutar todos os dias contra esse inimigo que habita dentro de nós, que a Bíblia chama de carne. Desenvolver a salvação significa que eu e você devemos cultivar sentimentos, hábitos, ações que irão nos fazer honrar e glorificar o Senhor no decorrer da nossa caminhada e que nos faz mortificar a nossa velha natureza, e isso se estende até o dia em que o Senhor te chamar para o céu, ou até o dia que Cristo voltar. Até lá, eu e você devemos desenvolver a salvação com temor e tremor. Por isso que a santificação, ela é uma obra processual, é um processo. E nesse processo existem os altos e baixos. Haverá momentos em que nós estaremos bem na caminhada cristã. Estaremos orando como nunca orávamos antes, estaremos lendo as Escrituras, estudando as Escrituras, mas haverá aqueles períodos de apatia espiritual, haverá aqueles momentos de queda no decorrer da nossa caminhada. É por isso que a santificação, ela não depende somente de nós, a santificação também depende de Deus, e ela é um processo, e nós temos que entender esse processo, e isso me faz lembrar do que Lutero falou no passado. Ele disse que pensava que havia matado o velho homem nas águas do batismo, mas ele descobriu que o danado sabia nadar, e estava esperando ele para tentá-lo e fazê-lo cair. Queridos irmãos, a vida cristã é uma luta constante contra a velha inclinação, e nós precisamos investir em nossa santificação, porque Deus nos deu uma ordem: sede santos, porque eu sou santo. Mas Deus não só emite a ordem, mas também Ele se propõe a nos ajudar. E isso nos leva à segunda verdade sobre a santificação cristã. Em segundo lugar, a santificação cristã é uma obra sinergística. A santificação cristã é uma obra sinergística. O que isso quer dizer? Quer dizer que há uma cooperação entre nós e o Senhor. Contudo, irmãos, devemos entender que as nossas ações só acontecem porque há um Deus que é a causa primária de todas as coisas, que nos impulsiona para que venhamos desenvolver a nossa salvação com temor e tremor.
Preste atenção no versículo 12, a parte final, e no verso 13. Desenvolver a vossa salvação com temor e tremor. Verso 13. Porque Deus é quem efetua em vós tanto o querer como o realizar, segundo a sua boa vontade. Por isso que a santificação, ela é diferente da conversão. Enquanto na conversão há um monergismo, na santificação há um sinergismo, aonde nós somos responsáveis, sim, de que com temor e tremor desenvolver a nossa salvação. Mas só podemos desenvolver a salvação com temor e tremor se Deus efetuar em nós a sua graça, se Deus operar em nós o desejo, a vontade, para que assim venhamos nos parecer cada vez mais com Cristo Jesus, o nosso Senhor. Irmãos, é na santificação que nós podemos ver a harmonia perfeita da soberania de Deus e da responsabilidade humana. Deus é soberano e Ele quer que você seja santo. E Ele não somente quer, como Ele também opera no meu e no seu coração, para que nós venhamos buscar a santificação. E nós somos responsáveis de desenvolver essa salvação, e isso com temor e tremor. E o que significa esse temor e tremor? Submissão e humildade. Eu entendo que agora eu não vivo para mim mesmo, eu vivo para o Senhor, eu sou um servo do Senhor, então em obediência a esse Deus, eu vou viver uma vida santa, eu vou lutar contra o pecado que tenazmente me assedia, e quando eu cair, eu vou confessar os meus pecados perante o Senhor, tendo a certeza de que Ele é fiel e justo para perdoar os meus pecados e me purificar de toda injustiça. Mas preste atenção, Deus não é fiel e justo a mim e a você, Deus é fiel e justo ao Filho dEle, Jesus Cristo, que viveu perfeitamente aqui nessa terra, e inocentemente foi levado para aquela cruz do Calvário, e derramou o seu sangue por mim e por você, e ressuscitou. Pela obra de Cristo, pela sua vida perfeita, pelo seu sangue derramado na cruz, nós somos justificados pela fé em Cristo Jesus, e temos o perdão dos nossos pecados. E precisamos caminhar em novidade de vida, e isso com submissão, mas também com humildade, reconhecendo que nós dependemos de Deus, que se não é a graça de Deus, nós caímos em pecados, que se não é o amparo do Senhor, nós não queríamos estar nem aqui nessa igreja adorando o Senhor, não seria o nosso desejo de viver a vida cristã, mas há um Deus que nos sustenta, há um Deus que nos ampara, e é por isso que nós somos conduzidos a este Deus, para que assim venhamos desenvolver a nossa salvação com temor e tremor, reconhecendo que nós somos servos dEle, e reconhecendo também que nós carecemos, dependemos dEle, porque sem Ele, nós não somos nada. É por isso, irmãos, que Paulo está aqui convocando esta igreja, uma igreja que está vivendo problemas de partidarismos, uma igreja que está enfrentando problemas com a rixa entre irmãos. Tem de vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Olhe para Cristo, desenvolva a sua salvação com temor e tremor, e o temor também, irmãos, deve nos levar a não somente ter medo de Deus, mas a amar esse Deus com todo o nosso coração. Jesus, ele resumiu o decálogo, os 10 mandamentos, em 2 grandes mandamentos: amar a Deus acima de todas as coisas, que implica o cumprimento dos 4 mandamentos em relação a Deus, e amar o próximo como a ti mesmo, que implica no cumprimento dos 6 mandamentos em relação ao nosso próximo. Qual deve ser a força motriz para a nossa santificação, irmãos? O medo de Deus? O receio? Não. A nossa força motriz para a santificação tem que ser o amor. Por amar a Deus, eu vou me santificar. E eu só posso amar esse Deus porque Ele me amou primeiro, porque Ele veio ao meu encontro, porque Ele transformou minha vida. Eu devo honrar esse Deus com todo o meu coração. Temor de Deus, queridos, envolve também conhecimento do Senhor. E quando eu falo conhecimento, eu não estou me referindo apenas a você conhecer a Bíblia, de Gênesis a Apocalipse. Eu não estou me referindo a você conhecer o hebraico, o aramaico e o grego. Eu não estou me referindo apenas em você ter conhecimento dos livros teológicos. Mas conhecimento de Deus envolve relacionamento, intimidade com Deus. Por isso que a santificação também envolve vida de oração. Envolve o uso da palavra do Senhor. O temor de Deus deve nos conduzir à santidade.
Mas como eu já disse, o versículo 13 também vai explicar, só podemos ter esse temor, esse tremor, se Deus efetuar em nós o querer o realizar. E aqui a palavra efetuar no grego é o termo energon, que pode ser entendido como uma energia. Deus transmite essa energia em nós, efetua em nosso coração, tanto o desejo como a prática, porque esse é o sentido aqui da palavra querer e realizar, desejo e ação. Lembre-se, soberania de Deus, responsabilidade humana. E Paulo fala que Deus faz isso segundo a sua boa vontade. É da vontade de Deus que eu e você sejamos santos. E pode ter certeza que esse Deus vai efetuar em nós o querer, o realizar, para que a gente possa avançar nesse processo, que é a santificação. Em último lugar, irmãos, a última verdade referente à santificação cristã, encontra-se do verso 14 até o verso de número 18. A santificação, além de ser uma obra processual, a santificação, além de ser uma obra sinergística, ou seja, que é uma cooperação entre Deus e o homem, soberania de Deus e responsabilidade humana, a santificação é uma obra frutífera. Ou seja, aquele que está avançando na santificação, desenvolvendo a sua salvação com temor e tremor, ele caminha em novidade de vida e isso gera frutos no seu ser. E isso acontece naturalmente, sem a pessoa forçar a barra. É Deus agindo com a sua graça, é Deus indo ao encontro do seu filho, do discípulo de Cristo, para que ele possa dar frutos na sua caminhada cristã. Por isso que Paulo fala agora no verso 14, fazei tudo sem murmurações, nem contendas, algo que estava acontecendo bastante entre os filipenses, e algo que acontece muito nos dias de hoje. Nós somos murmuradores, e muitas vezes nós entramos em algumas contendas. E sabe o que é contenda aqui nesse texto? É um termo que se refere a discussões frívolas, a discussões inconvenientes. Nós, o povo reformado, o povo calvinista, muitas vezes entramos em alguns debates nas redes sociais, na internet, que não são convenientes. São fábulas, como Paulo diz lá para Timóteo. Genealogias sem fins, coisas que não edificam de forma alguma. E a murmuração, irmãos, é um atrativo da ira de Deus. Deus, ele não gosta de um coração murmurador. Prova disso é no deserto, quando o povo murmurava e Deus aplicava a sua disciplina para com o povo. E sabe qual que é o antídoto da murmuração? A gratidão. Porque um coração grato reconhece que Deus é bom, que Deus está agindo em todas as coisas, que Deus está fazendo com que tudo coopere para o nosso bem, porque nós amamos a Ele. E nós somos chamados segundo um grande propósito. Sabe que propósito é esse? Sermos moldados à imagem de Cristo. Algo que está relacionado aqui a esse texto. Por isso, ao avançarmos no processo de santificação, nós seremos abençoados com frutos. Nós iremos parar de murmurar, nós iremos parar de nos envolver em contendas, e o versículo 15 vai nos mostrar que nós iremos ter uma vida irrepreensível. É o que Paulo está falando, para que vos torneis irrepreensíveis e sinceros. Irrepreensível, uma pessoa que não pode ser censurada pelo seu comportamento, pelo seu jeito de ser, porque vive para agradar, para honrar, glorificar e exaltar o nome do Senhor nosso Deus. E aqui a palavra sinceridade, ela não aparece no texto grego, mas é interessante, porque é uma tradução interpretativa do que Paulo está querendo dizer, que nos sugere o fato de que Deus, Ele quer homens e mulheres que sirvam Ele de verdade, cristãos genuínos. Essa palavra sincero remete a uma história, em que no passado, os grandes construtores, aqueles que faziam vasos de barro, os oleiros, na verdade, quando eles estavam ali fazendo os vasos, alguns desses vasos trincavam. Então, para dar um jeito de esconder essas trincas, eles colocavam uma cera.
e o comprador, que não era tão experiente, comprava o vaso com a cera, sem saber que o vaso havia sido trincado. O comprador, que era mais experiente, pegava esse vaso com a cera e colocava no sol. Essa cera logo derretia. E aí criou-se o hábito de sempre perguntar: esse vaso é sem cera? Daí que vem a palavra sinceridade. Sem cera, sem falcatrua, sem esconder. Deus quer cristãos sinceros. Deus não quer crentes que ficam tratando o pecado como se fosse um animal de estimação. Por isso é preciso confessar os pecados perante o Senhor e viver uma vida de sinceridade. Se você não confessa os seus pecados e não abandona, você não avança no processo de santificação, de forma alguma. O texto continua: filhos de Deus inculpáveis no meio de uma geração pervertida e corrupta, na qual resplandeceis como luzeiros no mundo. E aqui a palavra luzeiro no grego tem a ver com astros, estrelas. Os crentes devem brilhar num mundo que está submerso em trevas, e esse brilho é a luz do Evangelho. Os crentes devem ser cartas vivas do Evangelho. Isso se harmoniza muito bem com o ensino de Jesus, de que o discípulo ele é sal da terra e luz do mundo. E Calvino, comentando essa passagem, ele disse no passado: somos veladores. A doutrina do Evangelho é a candeia, que sendo posta em nós, difunde luz para todos os lados. Queridos irmãos, nós temos que aprender com a garça branca. A garça branca, ela vive meio ao brejo, mas ela não suja suas penas, ela se mantém branca. Do mesmo modo, nós vivemos em meio a um mundo caído, pervertido, submerso em densas trevas, mas nós devemos brilhar à luz do Evangelho, e esse é um fruto que está ligado ao quê? Ao processo de santificação. Esse é um fruto que está ligado ao desenvolvimento da salvação. Verso 16, Paulo diz: preservando a palavra da vida, para que no dia de Cristo eu me glorie, de que não corri em vão, nem me esforcei inutilmente. Paulo agora vai orientar essa igreja: olha, os irmãos, vocês precisam preservar, guardando a palavra do Senhor. Isso me lembra o salmista no Salmo 119, 10. Guardo tuas palavras no meu coração, para não pecar contra ti. Palavra do Senhor, Escritura Sagrada. Eu e você temos que armazená-la em nosso coração. E aqui Paulo ele vai dizer a respeito do dia de Cristo, uma referência lá à redenção final. Paulo está preocupado com o crescimento espiritual desses irmãos. Quando ele fala que quer se gloriar, não é uma glória que pertence somente a ele, mas uma glória que pertence a Cristo. A preocupação de Paulo é que aqueles irmãos estejam avançando cada vez mais na vida cristã, e essa deve ser a preocupação de todo pastor, de todo presbítero. A grande alegria que nós líderes devemos ter para com a igreja não é só o crescimento e a mudança de estruturas, a questão do crescimento financeiro, o número de membros também da igreja que está crescendo cada vez mais, mas a qualidade das pessoas, a qualidade de vida cristã. Porque podemos ter uma igreja cheia, mas se tais pessoas não estão buscando a santificação, o que adianta? Precisamos de homens e mulheres que se disponham a viver para a glória de Deus, procurando a santificação dia após dia. Verso 17 e 18, Paulo até se coloca na posição de ser entregue como sacrifício pelos seus. Está disposto a morrer, se assim for preciso. E convoca esses irmãos, no verso 18, a alegria. E isso nos mostra, irmãos, que a santificação, ela não é somente individual. A santificação, ela é coletiva. É uma instrução para toda a igreja. Desenvolver a salvação com temor e tremor, tendo da parte de Deus a graça dele, que nos capacita a desejar e a viver para a honra e glória do Senhor. São 3 verdades, irmãos, guarde elas no seu coração. 3 verdades sobre a santificação cristã.
A santificação é uma obra processual. A santificação é uma obra sinergística. A santificação é uma obra frutífera. Diante do que foi exposto nessa manhã, lhes faço a seguinte pergunta: o que Deus requer de nós? O que Deus quer que nós cumpramos diante daquilo que foi falado, foi exposto nesta manhã? Eu acredito que à luz dessa passagem, Deus quer que eu e você venhamos olhar para Cristo como um padrão para a nossa vida. Venhamos imitar o Senhor Jesus, venhamos andar nas pegadas do nosso Mestre, mesmo sabendo que vai ter momentos em que nós não iremos conseguir imitá-lo, que nós iremos cair, mas Cristo, que caminha conosco, Ele é um professor manso e humilde de coração, que nos pega pela mão e nos ajuda a levantar, para seguir em frente a nossa caminhada, e a continuar lutando contra o pecado. Segundo, eu creio que à luz dessa passagem, Deus, Ele comunica a nós nessa manhã, que precisamos utilizar os meios de graça, ou seja, a oração e a palavra. Querido, se você não estuda a palavra, se você não ora, não tem como você avançar no processo de santificação. Preserve a palavra de Cristo na sua vida, e viva essa palavra para que você possa brilhar neste mundo, à luz do Evangelho, honrar e glorificar o Senhor. Terceiro, eu creio que à luz desse texto, à luz do que foi exposto, Deus quer que nós venhamos confiar, nós confiemos, na verdade, plenamente na obra santificadora do Espírito Santo. Lembre-se que não depende somente de você. Confie em Deus. Descanse no Senhor. Sabe por quê, irmãos? Porque a boa obra que Ele começou na minha vida e na sua vida, Ele há de completar no dia de Cristo Jesus. Feche seus olhos, vamos orar. Glorioso Deus e eterno Pai, obrigado, Deus, porque nessa manhã o Senhor falou ao nosso coração. Obrigado porque à luz da Tua palavra, o Senhor nos instruiu e nos mostrou que precisamos desenvolver a nossa salvação com temor e tremor. E é por isso que nesta manhã nós pedimos que o Senhor efetue em nós o querer e o realizar pela Tua graça, para que venhamos, ó Deus, avançar nesse processo. Pedimos perdão ao Senhor, porque em muitos momentos somos negligentes com a nossa vida espiritual, mas confiamos na obra do Teu Santo Espírito, de que estamos sendo renovados todos os dias, e de que chegará o grande dia da volta de Cristo, e que seremos aperfeiçoados e viveremos de maneira incorruptível. Seremos, ó Pai, agraciados pelo Senhor com essa bênção. Pai, nos ajude a resistir às tentações, nos auxilie a matar o velho homem todos os dias, e a nos revestir segundo o novo homem criado à sua imagem. Que possamos, ó Deus, olhar para Cristo, imitar o Senhor Jesus, ser com as nossas vidas, ó Pai. Assim nós oramos e pedimos ao Senhor, nos santifique, nos aperfeiçoe, que sejamos santos, porque o Senhor é santo, e que possamos investir na santificação, porque sem a qual nós não veremos ao Senhor. Seja com as nossas vidas, mais uma vez lhe peço, ó Pai. Assim oramos, em nome de Jesus. Amém.